E você já orou entregando tudo nas mãos de Deus e 5 minutos depois veio pegar o problema de volta pra si? Tipo assim, Senhor, tá tudo nas suas mãos. E aí vai lá e fala assim, Senhor, deixa eu ver se o Senhor tá fazendo certo. Hoje eu quero falar com você que ama a Deus, crê no Senhor Jesus, mas ainda luta contra a ansiedade, o medo do futuro, a preocupação com dinheiro, família, casamento, ministério, trabalho, saúde, e às vezes se pergunta, será que a minha fé é pouca? Por que eu fico ansioso ainda? Eu sou o Kevin, esse é o Casal Movimento, bem-vindos. Hoje eu tô sozinho, mas o movimento continua o mesmo, em direção a Cristo. E o tema de hoje é muito sério, ansiedade, sabe? Aquela preocupação, tem muita gente sofrendo com isso, crise de ansiedade, pânico, depressão. Nós vamos atacar isso hoje. E claro, tomar muito cuidado com o que a gente fala biblicamente, com zelo com aqueles que cambaleiam na fé e na caminhada rumo a Cristo. O único caminho. Aproveita, se inscreva para caminhar com a gente rumo à fé. Há aqueles que pensam assim, se eu tivesse fé de verdade, eu nunca sentiria medo, angústia, depressão ou mesmo ansiedade. Mas será que a Bíblia fala disso? Quando se diz nas Escrituras, não temas, ele não está fingindo que o medo não existe. Pelo contrário, o Senhor Deus diz não temas, porque ele sabe que o coração humano tem medo e é propício de ansiar pelo que há de vir. A ansiedade é um estado onde a gente vive, a gente anseia pelo amanhã, que nem mesmo chegou ainda. É como se o coração dissesse assim, ei, eu preciso controlar tudo. Se eu não controlar, tudo vai desabar. Ou mesmo, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Só que isso é correto? E eu conheço pessoas assim, pessoas que se sobrecarregam tanto, achando que tudo depende delas, que se sobrecarregam demais, se esgotam. E pra quê? Há pesos que nós não devemos carregar, porque a gente não pode tomar o lugar de Deus. Há coisas que só Deus pode fazer. Só Ele é santo juiz. Só Ele é soberano absoluto. Assim como diz em Provérbios 16:9. Em sua alma o homem planeja em seu coração, mas é o Senhor que determina os seus passos. Se isso não é soberania, eu não sei o que é. Ou mesmo no Salmo 127, diz assim, que em vão trabalha o homem, se o Senhor não estiver com ele. Em vão vigia a sentinela. Então assim, você vigia, mas não adianta se o Senhor não vigiar com você. O que quer dizer? Que no plano espiritual as coisas acontecem de um jeito. A gente acha que vai fazer as coisas do nosso próprio modo, que nós conseguimos porque nós simplesmente queremos. Mas detalhe que nas Escrituras assim diz, que se o Senhor não estiver com a gente, em vão é o nosso trabalho. Em Mateus 6, Jesus diz, não temais, não temam pelo que há de comer, beber, vestir. O Senhor Jesus está falando com pessoas reais que entendem a necessidade devido à pobreza que Israel passava naquele momento, devido à opressão dos romanos. E Jesus não está falando assim, problema não existe. Ele está dizendo, o Pai existe. Lembre quem é o teu Pai. Ele conhece toda a criação e conhece cada um dos seus filhos. Ele cuida de tudo, porém, lembrem dele. Confiem nele. Ele usa exemplos simples, das aves aos lírios do campo. As aves, elas não semeiam, mesmo assim o Senhor cuida e alimenta cada uma delas. Os lírios, eles também não cuidam de nada, não fiam tecido nem nada. Mas diz que o Senhor Jesus assim disse, que os lírios do campo foram vestidos de tamanha glória, maior do que Salomão em toda a sua vida, em beleza, em formosura. E poxa, se o Senhor assim veste o lírio do campo, que amanhã já está no forno, quem dirá de vós, ó homens de pequena fé? Porque se o Senhor cuida de toda a criação, por que Ele não vai cuidar de tudo e de todos nós? Assim como Ele diz, desconfiar dele é o mesmo que dizer assim, opa, eu não acredito na tua palavra. Portanto, o Senhor Jesus está falando assim, para a gente não ficar ansioso, pois se nós confiamos em nosso Pai, Deus, o Pai, temos certeza que Ele cuida de nós. Ele cuida de tudo. É questão de confiança e relacionamento. E aqui está um ponto também. O remédio que o Senhor Jesus apresenta para a ansiedade, isso há mais de 2000 anos, é assim, não finja que está tudo bem, mas sim, pense, lembre, confie no Senhor, no Pai. Porque mesmo passando por todas as dificuldades, nós ainda conseguimos superá-las graças ao Senhor. E temos vários testemunhos sobre isso. Uma vez,
A minha sogra assim disse: poxa, tinha um dia que não tinha comida nenhuma em casa, mas eu desejava um frango para fazer aquele prato e nenhum dos filhos tinha que comer. Passou um tempo e tal. Bateu um irmão na porta dela e falou assim: irmã, aqui um frango. Você vê que assim, ela não pediu para ninguém. Ela só mencionou para Deus. Lembrando, ó, ansiedade, confiança, relacionamento. E ela levou ao Pai. E é um exemplo. Quantas pessoas já não passaram por coisas parecidas, principalmente em situação bem precária, mas tiveram cuidado do Senhor. Temos que lembrar que existe uma diferença gritante entre responsabilidade e ansiedade. Responsabilidade é fazer o que Deus colocou nas nossas mãos hoje. Ansiedade é tentar controlar o que Deus pode e vai fazer amanhã. O amanhã pertence somente a Deus. Na responsabilidade, a gente trabalha. Na ansiedade, a gente se desespera. Na responsabilidade, a gente ora e age. E na ansiedade, a gente tenta agir e pensar: ah, a oração é uma perda de tempo. Na responsabilidade, nós planejamos. Na ansiedade, idolatramos o trabalho. Então sim, você deve trabalhar, estudar, cuidar da família, do seu casamento, das finanças, da saúde, de quem você puder ajudar. Mas você não deve tornar as suas obras ou as suas responsabilidades como o trono da sua paz, sendo que o trono do nosso coração pertence a Ele. Em Filipenses 4, Paulo diz assim: não andeis ansiosos de forma alguma, mas em tudo apresentemos ao Senhor com oração e ação de graças. Paulo não diz pare de sentir, mas ele fala: leve para Deus. Tem gente que acha que orar é só falar bonito, ou mesmo tentar repetir sempre as mesmas coisas, achando que Deus está longe demais e não consegue ouvir. Mas o Senhor não é como os ídolos que têm ouvidos e não ouve, ou boca que não fala, mas Ele está mais perto do que muitos imaginam. A oração verdadeira, muitas vezes, é abrir o seu coração para Deus, abrir seu sentimento, abrir e falar assim: Pai, eu estou com dificuldades, por favor me ajuda. Pai, eu estou sofrendo isso, eu tenho a minha família, eu tenho o meu financeiro, eu preciso de uma ajuda, um norte, me guia, Senhor. Busca na palavra, busca em oração, espere, aguarde, o Senhor vai responder, porque o Senhor é perto, porque se não fosse assim, Ele não mandaria o Espírito Santo para estar em nós, para nos guiar no caminho, na verdade, e também no juízo de Deus. E a promessa que o Senhor nos deu, não é assim: ah, eu vou isentar vocês das dificuldades. Não. O Senhor fala também em Mateus, no Sermão da Montanha, para nos alegrarmos quando sofremos perseguições, porque assim os profetas que vieram antes de nós também sofreram, porque grande é a nossa recompensa no reino dos céus, que o mundo odeia aqueles que estão no caminho. Então assim, todo tipo de dificuldade, perseguição, seja o que for que a gente sente ou a gente passa, é porque a gente está no caminho certo. Nunca vai ser fácil estar no mundo e ser cristão. São coisas que não se conversam, porque uma coisa é estar em santidade, outra coisa é estar no mundo e fazer o que todo mundo faz. Tô ali no mundo e dizendo assim: ei, eu sou diferente. Mas o Senhor prometeu a paz que excede todo entendimento, e algumas traduções diz a paz que não pode ser explicada, que é a mesma coisa, vai guardar os vossos corações. Então assim, cara, o Senhor nos capacita para que na confiança nele temos uma paz que é sobrenatural e nos capacita a passar por tantas dificuldades, e por maiores que sejam, e não nos desesperarmos, mas fala assim: como o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é o que é e fala o que fala, tudo vai dar certo. Lembrando que essa paz não é ausência de luta, mas é a presença de Deus conosco na luta. Só uma breve menção, Salmo 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre de sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Vamos para algumas aplicações práticas. É bom que a gente tem que criar uma rotina, hábitos, para a gente assimilar isso, para conseguir colocar na nossa vida como se fosse algo natural, para a gente se blindar
estarmos mais perto do Senhor. Não ore de forma genérica. Ah, Senhor, cuida de tudo. Como se o Senhor tivesse obrigação de ajudar a gente dessa forma. A gente não pode obrigar Ele a nada. Tem que lembrar que Ele é nosso Pai, mas é Deus e nós o servimos. Porém, como Pai, nós devemos agir como filhos e pedir humildade, com relacionamento, com respeito ao Senhor. Então, se tiver alguma dificuldade, chegue a Ele. Faça como o irmão Paulo falou mesmo. Apresente ao Senhor em oração. Fale assim: Senhor, eu estou com dificuldade com a minha família, ou com o trabalho, ou injustiça que eu estou sofrendo, ou com outro irmão que está sofrendo, ou algo do tipo. E fala assim: Senhor, por favor, me ajude com sabedoria, conhecimento, com entendimento, que seja feito não a minha justiça, mas seja feita a tua, em santidade e verdade. Apresentando ao Senhor humildemente, por que Ele não ajudaria? Por quê? É questão de relacionamento, é uma conversa. Converse com Ele, apresente a Ele, mas fica quieto um pouco, espera Ele te responder, seja pelas escrituras, seja pela oração, ou seja por alguma outra fonte, ou sinal, ou pessoa. Pegue conselhos, espere o Senhor dizer, aguarde, não seja ansioso, porque o ansioso, ele já toma as decisões sem esperar por Deus. Então a responsabilidade é sua. Ponto 2 de responsabilidade. Jesus diz que cada dia basta o teu mal. Lembrando, amanhã pertence a Deus, então fale e pense, qual é a minha responsabilidade no dia de hoje? O que eu posso fazer diferente? Talvez hoje não seja o dia para resolver a sua vida inteira. Tem um dia propício para cada época. Um dia de descanso, um dia para resolver um problema, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar de si mesmo, da sua saúde, pedir conselhos, buscar amadurecer no Senhor. 3, não alimente a ansiedade, hein? Foca na verdade. Na ansiedade, muita gente cria uns fanfic, umas cenas assim mirabolantes, tipo bem DC Comics, né? Mas lembra, a palavra revela quem o Senhor é. Por isso não devemos vencer a ansiedade somente com a nossa força de vontade. Tem coisas que a gente não resolve por conta própria. Nem tem como. Mas encha a mente com verdade. Leia a palavra. Mergulhe nas escrituras. Tem tantos salmos que a gente pode mencionar. Salmo 23, 127, Provérbios 16, Romanos 11, Daniel 4, Mateus 6. Pregação na montanha. Filipenses 4, ore e medite nelas. A palavra nos guia. E 4, procura ajuda quando tiver necessidade, cara. E aqui vem um ponto muito importante. Busque ajuda. Não precisa ser pastoral. Pode ser muito válido, contanto que a pessoa seja sábia. Aconselhamento com amigos em Cristo, sábios. Não pede conselho para qualquer pessoa. O filho mais velho de Davi pereceu porque ele pegou a ajuda de alguém que não prestava. E em casos excepcionais, até ajuda profissional. Tem pessoas que eu sei assim, sofrem de crise de ansiedade e não tem problema nenhum procurar a ajuda de um profissional, psicólogo, psiquiatra. Tem coisas que são excepcionais, mas o Senhor colocou os médicos, os profissionais exatamente para isso, para cuidar. Lucas era um médico, porque o Senhor usa essas pessoas com sabedoria, dedicação e amor que eles têm. E devemos fazer o mesmo, agir com o nosso próximo com amor, com ternura, para tratar os corações. Muitas vezes um abraço faz muita diferença. E não é falta de fé pedir ajuda. Muitas vezes é orgulho não pedir ajuda, achando que podemos resolver tudo por conta própria. Então, se você tem fé e mesmo assim sofre ansiedade, não vai logo falando barbaridades como Deus me abandonou, ou mesmo que você é um fracasso espiritual. Leve o seu coração a Cristo. O Senhor, Ele chama os cansados, os sobrecarregados para encontrarem descanso nele. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que está sofrendo com essas cargas. Se inscreva no canal Casal em Movimento, porque aqui a gente quer caminhar com Cristo, com verdade, santidade e alegria em direção a Cristo. Escreve nos comentários qual passagem bíblica te ajuda mais com a ansiedade. E que Deus nos ajude a não ficar parados, mas viver em direção a Cristo. Um passo por vez, com fé, santidade e amor.